Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Hoje nós vamos ler os últimos versículos desse capítulo. Hoje nós encerramos a exposição desse primeiro capítulo de Colossenses, então eu te convido a ler comigo a partir do versículo 21 até o versículo 29. Caso você esteja sem a sua Bíblia, ou caso você prefira acompanhar a leitura nessa forma, nós temos aqui à frente dessas TVs o texto sendo exibido. Você que acompanha a nossa transmissão no YouTube também vê, juntamente com o tema dessa mensagem de hoje, o texto bíblico sendo exibido para que você possa acompanhar. Colossenses, no capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 29, diz assim a palavra de Deus: Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Deus querido, é a tua palavra, te louvamos por esse culto, te louvamos pelo privilégio de adorar ao teu nome com essas canções, com as nossas orações, com a emoção do nosso coração, com o erguer das nossas mãos. Mas agora, Senhor amado, o que precisamos é que o Senhor fale com a gente. O que precisamos é ter o nosso coração inundado pela sabedoria da tua palavra, que modela a maneira como vivemos e nos torna semelhantes a Jesus e nos leva mais para perto daquela vida que o Senhor tem para cada um de nós como propósito, para que conheçamos e vivamos. Abençoa então esse tempo de exposição da tua palavra. Abençoa os nossos filhos e filhas que também ouvem a tua palavra nesse momento aqui no segundo andar. Que tenhamos um domingo marcado pela tua presença viva em nosso meio. Um domingo de glória, um domingo de louvor verdadeiro ao Deus das nossas vidas e o início de uma nova semana vitoriosa em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa semana, em algum dia que eu não lembro mais qual foi, eu vi um vídeo que apareceu para mim no Twitter. Nesse vídeo, uma grande avenida, uma grande via expressa estava sendo bloqueada por manifestantes, impedindo então o fluxo dos carros, criando uma grande confusão, um grande congestionamento. Então a câmera vai se aproximando de uma pessoa, um dos manifestantes, e ele está vestido, parado, na frente do protesto, vestido com uma camisa do Vasco da Gama, e ele dá um grito dizendo: e eu só saio daqui depois que o Vasco for campeão. E a legenda do vídeo era assim: pessoal, parece que a estrada foi fechada permanentemente. E eu não estou fazendo aqui chacota do Vasco, até porque eu sou botafoguense, tá? Então é só tomando como uma ilustração, porque muitas vezes, embora a gente ache graça, é muito comum pensarmos a esperança como algo mais ou menos assim, é uma espera passiva. Eu estou aqui parado enquanto algo não acontece. Eu vou ficar aqui imóvel, aguardando que alguma coisa aconteça. E enquanto não acontece, eu espero passivamente.
é aquela mensagem que não chegou ainda, é o telefone que não tocou ainda, é a pessoa que não voltou ainda, é o resultado do exame que não ficou pronto ainda. E enquanto essas coisas que eu espero não aparecem, não acontecem, eu passivamente aguardo. Mas a esperança do Evangelho, que é o tema da nossa mensagem de hoje, ela é completamente diferente dessa esperança passiva, que nos deixa estagnados num ponto. A esperança do Evangelho é baseada na graça de Deus, uma graça que se materializou na obra salvadora que Jesus Cristo realizou por nós, morrendo naquela cruz. Então, a esperança do Evangelho, ela tem um fundamento. Ela não é baseada no nada. O cristão é alguém que tem a sua esperança alimentada num fato concreto. Deus é gracioso e Ele não repete isso como uma informação aprendida, mas Ele percebe em sua própria vida os efeitos da redenção da obra de Cristo. Então essa é a base da esperança do cristão. A esperança do Evangelho nos faz sim olhar para o futuro. A esperança do Evangelho nos faz olhar para a vida eterna como uma garantia, algo que nós aguardamos com grande expectativa. Então o cristão é alguém que tem sim uma certeza inabalável quanto ao futuro. É interessante porque você não pode dizer, eu sei exatamente o que vai acontecer amanhã, segunda-feira, na minha vida. Você não pode dizer, eu sei exatamente como eu estarei daqui a 6 meses. Você não pode dizer onde estará morando, talvez, com quais pessoas você estará se relacionando profissionalmente ou socialmente daqui a 10 anos. Ou se você estará aqui em 10 anos. Mas você pode dizer com certeza, se cristão é: o meu futuro eterno, ele me é garantido pela obra salvadora de Cristo. Eu viverei eternamente na presença de Deus como um filho e uma filha de Deus. Esse futuro não é indefinido para nós. Mas a esperança do Evangelho também nos inspira a vida agora, no tempo presente. A esperança do Evangelho nos empresta uma visão realista do mundo onde nós estamos inseridos. Não dá para se iludir quando nós concordamos com a mensagem que o Evangelho proclama acerca desse mundo distante de Deus. Não dá para se iludir numa falsa expectativa otimista de que as coisas podem sim ser melhores globalmente falando, quando a Bíblia diz que com o avançar do tempo, o que nós mais veríamos seria o amor diminuindo, a fé desaparecendo, e no lugar destas coisas que refletem Deus e o caráter de Deus, um crescimento do egoísmo, da violência, do rancor, da indiferença. Então, a esperança do Evangelho me empresta lentes realistas para olhar para o mundo, mas não me torna pessimista, porque o mesmo Evangelho me dá uma missão de vida. Eu devo manifestar através do meu viver as virtudes e os valores do reino de Deus, que agora eu faço parte pela obra que Cristo realizou por mim. Lembra que nós vimos algumas semanas atrás, nesse mesmo capítulo 1 de Colossenses, Paulo dizendo que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora, como súditos desse novo reino, como participantes dessa nova realidade, como cidadãos dos céus, nós temos um chamado, não apenas aguardar passivamente a morte que nos levará para a eternidade com Deus, mas viver aqui e agora ao máximo, procurando manifestar os valores e as virtudes desse reino que ainda é invisível ao mundo que está longe de Deus, mas é uma total realidade para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. E nesse trecho final do capítulo 1 de Colossenses, esses últimos versos que acabamos de ler, Paulo está descrevendo em detalhes o fundamento da esperança cristã, bem como a sua aplicação em nosso modo de viver diário, e ele deixa ainda como maior destaque a glória do Cristo
que tornou tudo isso possível. Tanto a esperança que é em nós, como o modelo que nos inspira a viver aqui e agora. Então eu te convido a acompanhar novamente o texto, a partir do verso 21 e também o 22, o que Paulo diz. Antes, então é interessante que ele começa puxando a memória daqueles seus leitores para uma experiência anterior ao seu encontro com o Evangelho, uma experiência anterior à conversão deles a Cristo. Então ele diz: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Talvez você não consiga compreender por que Paulo está falando que Deus nos reconciliou com Ele através do corpo físico de Jesus mediante a morte. Você deve lembrar que quando Paulo escreve essa carta, um dos principais motivos para escrever essa carta é que havia infiltrado ali na cidade de Colossos um falso ensino que pregava um falso evangelho e que tinha uma espécie de característica de unir muitas expressões religiosas e filosóficas diferentes. Uma delas era o pensamento dualista, tão conhecido, quem aqui já estudou, ainda que introdutoriamente filosofia, lembra do dualismo de Platão? Aquela ideia de que a matéria é ruim, mas a alma é nobre, que o corpo é uma espécie de prisão da alma. Então tudo que é ligado ao corpo é matéria, é ruim. Apenas o espírito é elevado, apenas o pensamento é nobre. E aí esses falsos mestres falavam sobre um conhecimento secreto sobre Deus, que tinha a ver com uma suspensão sua da matéria, e através do pensamento você seria elevado a uma condição de um relacionamento com Deus que poucos conseguem atingir e alcançar. Então eles descartavam a importância do corpo, a importância da matéria. E o que Paulo está dizendo para os cristãos dessa cidade, que ouviam uma pregação herética crescendo cada vez mais nos seus dias? Olha, Deus reconciliou vocês com Ele através do corpo físico de Jesus morrendo por vocês. Foi a oferta sacrificial da vida de Cristo, o corpo dele, o Deus encarnado, que fez com que vocês pudessem ser reconciliados com Deus. Então veja, queridos, que Paulo não apresenta aqui a reconciliação através da obra de Cristo como um conceito que você simplesmente prova pelo intelecto, pela mente, pela razão. Embora a redenção seja um conceito racional, você consegue explicar, você consegue falar sobre ela. Mas Paulo apresenta aqui a redenção em Cristo como algo de efeito direto e concreto, também na vida daquelas pessoas que estavam lendo a sua carta. Eles eram no passado estranhos a Deus, eles eram gentios, eles não eram parte natural do povo da aliança, eles não eram hebreus, eles não eram filhos de Abraão, eles não eram os receptores originais das promessas de Deus. Eles eram gentios, pagãos, mas eles foram incluídos na família dos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. Então Paulo está falando da redenção não em termos filosóficos, conceituais, intelectuais apenas. Ele está falando de algo que faz sentido para a mente, mas que tinha encontro real com a vida concreta das pessoas. Elas podiam dizer: sim, antes eu era um inimigo de Deus, sim, eu não era parte do povo de Deus, sim, eu não buscava Deus, Ele me encontrou, Ele me acolheu, Ele me incluiu em sua família, como um filho dele, como uma filha dele, tudo isso por causa da obra de Jesus. Então aqueles falsos mestres que ensinavam naqueles dias e naquela cidade, diziam que a salvação, ou o conceito que eles tinham de salvação, era algo destinado para alguns poucos privilegiados. Pessoas que conseguiam guardar integralmente a lei de Moisés. Então já era um problema em si mesmo, porque eles falavam sobre a possibilidade de você observar rigorosamente
toda a lei de Moisés, com todos os seus mandamentos. Mandamentos não apenas morais, mas também mandamentos litúrgicos, mandamentos cerimoniais. E mais do que isso, eles falavam sobre esses poucos privilegiados que conseguiam acessar um conhecimento secreto de Deus. Gente, estava nascendo aqui, esse era o ensaio que daria origem para o gnosticismo, depois uma das heresias mais combatidas na história do cristianismo. E com isso, esses falsos mestres ensinavam que a salvação no final era uma resposta que Deus dava ao mérito daquele que conseguiu fazer o certo. Ele obedeceu completamente à lei de Moisés e ele conseguiu se elevar da sua própria matéria e adquirir um conhecimento secreto sobre Deus que pouquíssima gente tem. Ele era um privilegiado, então Deus recompensava o esforço dessa pessoa com a salvação. Mas aqui Paulo está combatendo esse falso ensino. Combatendo esse falso ensino, dizendo que inclusive a estes colossenses, habitantes de uma cidade não tão importante, dentre tantas outras cidades sob o domínio do Império Romano naqueles dias, a estes colossenses foi estendida a salvação. Eles não fizeram absolutamente nada por merecer. Eles não tiveram acesso a nenhuma espécie de conhecimento secreto sobre Deus. Eles ouviram a pregação do Evangelho que fala que Deus se importava com eles ao ponto de entregar seu Filho à morte na cruz para tornar pecadores, inimigos de Deus, em filhos e amigos de Deus. E que essa graciosa obra de Deus era oferecida a todos os que crescem em Cristo. Eles creram em Cristo e foram incluídos nessa família da fé. Aqueles que antes estavam separados de Deus, como diz Paulo, que tinham uma mente que pensava constantemente de maneira oposta à maneira de Deus pensar, e que viviam em procedimentos maus, foram alcançados pela graça e reconciliados com Deus através de Jesus como o substituto dos pecadores na cruz. Mas a pergunta que nos fazemos é, e talvez os leitores de Paulo dessa carta fariam isso tudo é muito especial. Mas com que propósito isso aconteceu? Ok, Deus me amou mesmo eu não merecendo amor pelas minhas obras diante de Deus. Mas uma vez que Deus me amou, Deus me iluminou, Deus me tirou das densas trevas distante dele, me levou para o reino do Filho do seu amor. O que há de ser feito? Ou, com qual propósito Deus fez isso? E Paulo começa a responder a essa eventual pergunta ainda no verso 22. Na segunda parte ele diz: Cristo fez isso para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está fazendo uma apresentação escatológica. Já ouviu esse termo? Escatologia? Tem gente que ouve escatologia, mas não sabe muito bem o que é. Por que Apocalipse é um livro considerado escatológico na Bíblia? Um livro de escatologia. Porque Apocalipse é a revelação do final. Eschatos no grego é último, fim, final. Logia, estudo, conhecimento. Teologia é o estudo de Deus. Sociologia é o estudo da sociedade. Antropologia é o estudo do ser humano. E escatologia é o estudo ou o conhecimento do fim, das últimas coisas. E por que eu digo que Paulo está fazendo uma apresentação escatológica aqui? Porque ele está lembrando aos seus leitores e também a nós hoje sobre o incontestável fato de que todos um dia comparecerão diante do tribunal de Deus. Paulo está dizendo que há um propósito para Deus entregar seu Filho à morte para reconciliar com ele pecadores que seriam apresentados diante dele por Cristo, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Em que momento essas pessoas serão apresentadas diante de Deus por Cristo, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação? Naquele último e grande dia, em que a Bíblia exaustivamente fala que todo ser humano que já
viveu nesse mundo e que vive nesse mundo e que vem ainda viver nesse mundo, comparecerá diante do Deus Criador para prestar contas de sua própria vida. E eu sei, fala-se cada vez menos disso. Eu sei que quando você escuta isso, talvez a sua imagem te leve a uma cena de filme. Porque é tão raro escutarmos sobre esse assunto, mesmo nas igrejas e mesmo nos púlpitos, que é como se a Bíblia não falasse tanto que Jesus voltará. É como se a Bíblia não falasse tanto sobre os sinais no mundo, na cultura e na sociedade que indicariam a proximidade da volta do Rei. E como se a Bíblia não falasse tanto que o Deus que é Criador da vida, um dia estará assentado em seu trono de glória, julgando cada vida criada por Ele, como viveu. Então não importa se você, ou o seu vizinho, ou o seu amigo, ou o seu familiar acredita de verdade nisso ou não, não muda o fato de que acontecerá. E o que Paulo está dizendo aqui é que naquele dia, os crentes em Cristo terão um advogado de defesa que os apresentará sem culpa diante do justo Deus. Lembra de João, o apóstolo, escrevendo na sua primeira carta? 1 João capítulo 2, verso 1. João diz assim: filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, saibam que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Do que João estava falando? Vocês agora foram inseridos num novo reino. Vocês não são mais escravos do pecado, embora vocês não estejam ainda livres da presença do pecado. Então, não pequem. Lutem contra isso pelo amor que vocês têm a Deus que os ama e os salvou. Mas se alguém pecar, lembre-se, você tem diante de Deus o Pai, que é justo e santo, um advogado de defesa, Jesus Cristo o justo. Como Jesus intercede por mim? Como Jesus é o meu advogado diante do Pai? Jesus é o meu advogado diante do Pai quando naquele grande dia o Roberto comparecer diante do Deus justíssimo e as obras do Roberto revelarem toda a sua imperfeição diante de um Deus que é santo. E eu terei nos lábios de Cristo, o meu Salvador, dizendo: Pai, no entanto, toda a culpa do Roberto, todo o escrito de condenação contra ele, eu cravei naquela cruz juntamente comigo. Eu morri para que ele possa viver. Ele, Pai, confiou em mim como seu substituto perfeito. Ele entendeu que só poderia comparecer neste tribunal diante do Senhor que é santo, não confiando em seus méritos morais, mas na minha justiça perfeita que eu atribuí a ele. Então, Pai, naquele dia, neste dia, o Roberto é declarado diante de ti santo, livre de acusação e livre de culpa, porque eu o justifiquei. Queridos, isso não é comovente? Isso não é comovente? Eu não sei o que tem acontecido conosco, como cristãos de modo geral. Na verdade, talvez eu saiba. A Bíblia tanto fala sobre o esfriamento do amor e o desaparecimento da fé. E a gente olha o texto, a gente lê Mateus 24, por exemplo, e pensa: bom, isso é uma descrição exata que Jesus está fazendo do mundo. Mas, queridos, os reflexos disso também se dão muitas vezes dentro das comunidades cristãs, quando nós estamos tão anestesiados para a vida como Deus a vê, e nós estamos tão embebecidos pela vaidade, pelo orgulho, pelo relativismo, pelas buscas das coisas desse mundo tão efêmero e tão pueril, que nós não nos encantamos mais com a glória. Nós não nos encantamos mais com um fato que a Bíblia fala exaustivamente: Jesus está voltando. Há quanto tempo você não escuta isso? Mas você precisa escutar isso e lembrar isso: Jesus está
voltando. O rei virá outra vez. O rei virá buscar os seus. O rei virá julgar o mundo. E quem não se encontrar debaixo do seu amor estará em terrível condição de juízo. Não é a animosidade do Roberto que diz isso. Não é porque eu gosto de ser uma pessoa pesada no falar. É porque o meu compromisso é falar o que a Bíblia manda falar. E a Bíblia diz isso exaustivamente. E então, queridos, assim como o amor, a misericórdia, a bondade e a justiça são atributos de Deus que, uma vez reconciliados com Ele por Cristo, nós devemos refletir. Você não consegue amar como Deus ama. Mas uma vez que você está vivendo ao lado de Deus, você começa a refletir a vida que Deus vive. Deus vive vida de amor. Então você se torna alguém que passa a amar como Deus te pede. Você não é justo como Deus é. Mas a Bíblia pede daqueles que seguem ao Senhor que amem a justiça, que não tolerem a injustiça e a desigualdade. Então a gente pode refletir a justiça. Você não é bom como Deus é bom, mas você não precisa ser mal como o capeta. Você pode refletir bondade nos seus atos. Da mesma forma, queridos, nós devemos refletir a santidade de Deus. Nós não seremos desse lado de cá da história tão santos como Deus é santo. Mas à luz desse texto que estamos lendo aqui, nós podemos afirmar que fomos salvos por Cristo para sermos santos. O que diz Hebreus capítulo 12, verso 14? Sem santidade, ninguém verá a Deus. E qual foi a obra de Cristo que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses? Ele morreu numa cruz para nos apresentar diante de Deus santos, separados para Deus, por Cristo. Então, queridos, a santidade que será completa na eternidade, a santidade que será plena na eternidade, começa aqui e agora para os redimidos. Nós não podemos assumir aquele discurso equivocado que diz, não, santidade não é assunto para mim, eu não sou um santo, eu não sou uma santa. Se você pensa em santidade, em ser santo ou santa como perfeição moral, você de fato não é santo, você de fato não é santa, e nem esse que está aqui falando diante de você é um santo. Agora, se você entender que santidade é, uma vez que Cristo me tirou de onde eu estava e me trouxe para o seu próprio reino, Ele me santificou para Deus, Ele me tirou da escravidão do pecado e me deu amor sincero por Deus, eu posso diariamente me consagrar e me santificar, primeiro porque Deus é digno disso, segundo porque Ele disse que sem santidade eu não o contemplarei. E queridos, não é apenas uma questão do fim dos tempos. Não é que não sendo santo aqui você não vai passar a eternidade com Deus, é que você pode passar anos na igreja, mas ser tão acomodado em sua consagração pessoal de vida que você não consegue contemplar o seu Deus. Você entra em culto, sai de culto, canta louvor e descanta louvor, e você volta para a vida na segunda-feira, e isso se repete mês a mês, ano a ano, e a sua sensação é, Deus continua parecendo longe, ou eu estou muito distante de Deus. Por quê? Porque você não pega isso aqui e diz, Pai, me ajuda a não fazer isso aqui só um livro de consultas ao meu próprio interesse. Pai, me ajuda a fazer disso aqui não apenas uma coisa legal que eu respeito, mas como eu não entendo muito bem, eu não tenho contato. Pai, insere a Tua palavra dentro de mim. Me dá olhos para enxergar a Tua palavra, a Tua revelação. Me permite conhecer a Ti, me permite vislumbrar Tua glória, para que eu Te ame mais, para que eu Te conheça mais. Há quanto tempo você não ora pedindo isso? O texto segue no verso 23 dizendo, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamada a todos que estão debaixo do céu. Então Paulo está falando que Deus entregou seu Filho para morrer numa cruz, para reconciliar com Ele pecadores, para que pecadores possam ser apresentados diante do Deus justo por Jesus, naquele último dia, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E o texto segue dizendo, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Algumas pessoas entendem mal então esse versículo, porque elas vão dizer assim, está vendo?
Aqui está a passagem que dá amparo para dizer que pode perder salvação. Jesus não está dizendo, olha, Jesus fez o que fez. Morreu como morreu numa cruz pelos pecadores. O objetivo é apresentar os pecadores reconciliados diante de Deus, desde que eles permaneçam firmes e alicerçados na fé. Mas essa passagem não está ensinando que é possível perder a salvação. Até porque você não perde o que nunca esteve nas suas mãos. Você não pode perder o que não está sob os seus cuidados. A Bíblia diz em diversas passagens, o profeta Jonas é apenas um deles, no capítulo 2, verso 9, dizendo: a salvação pertence ao Senhor. Então a salvação não pertence a mim, não pertence a você. Ela é dada a nós pela obra de Cristo e pela graça de Deus. Então esse texto não está ensinando a perda da salvação, porque o crente é regenerado por Cristo e não por suas obras. O crente é justificado por Cristo e não pelos seus merecimentos morais. O crente é salvo pela graça de Cristo e não por sua própria realização. O que Paulo está dizendo aqui é que aqueles que serão apresentados por Jesus diante do Pai, puros e inculpáveis, são os que pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo irão perseverar na vida cristã. E queridos, sabe que recorte que Paulo faz aqui? Sabe o que ele nos ajuda a entender? Paulo nos ajuda a entender o que a apostasia é e qual é o efeito dela. O que é a apostasia, Roberto, que você está dizendo? A apostasia é o abandono da fé. A apostasia é aquela estranha vida de alguém que talvez tenha estado em algum tempo em nosso meio, falava como um cristão, orava como um cristão, servia como um cristão, mas subitamente houve um tempo em sua vida que ele rompeu com tudo isso, ele rompeu com a fé, e a sua vida passou a ser uma espécie de testemunho completamente contrário à sua vida anterior na fé. E a gente chama isso de apostasia, abandono da fé, distanciamento de Deus. A Bíblia está nos ensinando, no fim das contas, que a apostasia apenas revela que alguns que estiveram inseridos por um tempo na comunidade cristã nunca foram verdadeiramente salvos. A questão não é ele foi salvo, amou a Deus profundamente, mas então jogou tudo para o alto e foi viver a vida como ele quis. Não. O que Paulo está nos ajudando a entender aqui é o seguinte: agora no meio de vocês, Colossenses, uma série de pregadores, falsos mestres, começam a ensinar um outro evangelho. Eles estão ensinando um outro caminho de aproximação de Deus, diferente daquele que vocês aprenderam. O verdadeiro evangelho, saibam, esse falso evangelho só tem poder de levar à apostasia. E todo aquele que no fim não perseverar no evangelho, mas apostatar da fé, ainda que chamando a sua conduta de vida de uma conduta de fé, apenas sinaliza que nunca foi de fato regenerado ou salvo. Nunca esqueça, queridos, foi Jesus mesmo quem disse que o joio cresce junto com o trigo, e é impossível aos olhos distinguir a diferença. Como saberá de fato a diferença entre joio e trigo? Apenas naquele grande dia em que o próprio Deus da colheita colherá para si o trigo. E diz o texto, você conhece a passagem, eu sei que soa pesado, mas é tão importante ser dito: queimará em fogo inextinguível o joio. Mas aos olhos humanos, crescem juntos. Mas um permanece, a despeito das lutas, a despeito das dúvidas da sua fé, porque a dúvida é a enfermidade da fé. Dúvida é uma coisa, descrença é outra. Paulo, então, queridos, aqui realça a importância do zelo de perseverar no verdadeiro evangelho em tempos de falsificação do evangelho. E eu não sei se você percebe a urgência do que a gente está falando aqui, porque nós vivemos num tempo de muita falsificação do evangelho hoje. Não apenas os cristãos da cidade de Colossos nos dias de Paulo no primeiro século, mas hoje. E cabe a nós o zelo para perseverar no verdadeiro evangelho.
Paulo diz que é deste evangelho, esse evangelho que muda por dentro e transborda para fora, que ele se tornou ministro. Versos 24 e 25, ele diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Outro texto muito lindo e de compreensão difícil para algumas pessoas. As pessoas têm alguma dificuldade, por exemplo, de entender o que Paulo quer dizer quando afirma que completa no seu corpo o que resta das aflições de Cristo. Primeira pergunta: Paulo está dizendo que o sofrimento dele é redentor também? Há um poder de redenção no sofrimento de Paulo, assim como havia no sofrimento de Cristo? E pior, a gente não está numa série cuja arte vai ser colocada daqui a pouco ali na tela de novo, de Colossenses, dizendo: Jesus é suficiente? Se Jesus é suficiente, o que resta das aflições de Cristo? O que falta que ele não fez? A única coisa que Paulo está dizendo aqui, que completa em seu corpo, pelos sofrimentos que passava, o que resta das aflições de Cristo, é o seguinte: havia uma razão para Cristo ser afligido e sofrer no corpo. Era a proclamação do seu amor e da sua obra salvadora. Então ele vem e realiza essa obra. E qual o objetivo da obra de Cristo? Alcançar o perdido, chamar os que estão longe e dizer: o amor do Pai é por vocês também, e a salvação é gratuita. E o que Paulo é? Paulo é um proclamador dessa notícia. Então ele sofre porque ele prega o evangelho que inclui até os gentios na aliança e no amor de Deus, e isso revoltava os judeus dos seus dias, que não conseguiam conceber a ideia de Deus amar e perdoar o ímpio. Não, Deus não pode amar essa gente, Deus não pode perdoar essa gente. Mas Paulo entendeu que a obra de Cristo era uma obra de graça e amor, não apenas aos judeus, mas também aos gentios, que incluía você e a mim, e ele proclamava esse evangelho. E quando ele era perseguido pelo Império Romano e colocado numa prisão pela denúncia dos judeus, ele dizia: eu me alegro em meus sofrimentos, não porque eu sou um masoquista, porque eu vejo que o meu sofrimento é o resultado de levar a termo o objetivo pelo qual Cristo foi crucificado, tornar a mensagem da cruz conhecida de todos. Então o evangelho está sendo anunciado. Por isso ele diz que os seus sofrimentos na prisão não lhe causavam desânimo, mas alegria, porque ele sofria por pregar o evangelho. Queridos, para Paulo, sofrer por causa de Cristo era glória, galardão e privilégio. Nós vivemos numa época em que nós não apenas somos intolerantes à dor, nós somos intolerantes à rejeição. As redes sociais tentam nos convencer que nós precisamos ser admirados e amados, ou respeitados por todo mundo. O sujeito vai lá no Twitter, e eu falo do Twitter, queridos, que é a única rede social que me sobrou, quando eu fui deixando as outras. O sujeito vai lá no Twitter e diz: e falo mesmo, comigo é sem papa na língua, é isso aí. Aí você olha, ele é seguido por 32 pessoas, mas ele tem a sensação real de que o mundo está lendo ele e o protesto dele, porque ele precisa ter voz, ele não pode ser rejeitado. Queridos, nós somos tão intolerantes à dor e à rejeição. Não constrange perceber que para Paulo, sofrer por causa de Cristo era sinônimo de glória, recompensa e privilégio. Senhor, eu não quero sofrer. Senhor, eu não quero sofrer. Mas se para ser fiel a Ti eu precisar sofrer, eu vou considerar isso um privilégio concedido pelo Senhor a mim. Se a minha fidelidade ao Teu chamado exige de mim alguma dimensão de sofrimento, eu sofrerei, mas eu não vou trair o Teu chamado. Mais ainda, aquela igreja dos Colossenses era a evidência de que Deus ama e alcança os improváveis, e que Deus ama e alcança aqueles que são indignos aos olhos humanos. Então Paulo se alegrava muito.
ele dizia: eu estou preso, mas o evangelho continua florescendo entre vocês. E Paulo ainda declara a natureza do seu ministério, nesse mesmo texto que lemos. A passagem no finalzinho do verso 25, ele diz o quê? Que Deus deu a ele a responsabilidade de apresentar plenamente a palavra de Deus. Queridos, aqui está declarada a verdadeira essência do trabalho pastoral. Eu vou repetir. Nisso que Paulo disse, está declarada a verdadeira essência do trabalho pastoral. Razão pela qual o púlpito de uma igreja, o discipulado e o aconselhamento numa igreja devem ser centrados em Cristo e comprometidos exclusivamente com a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo: Deus me atribuiu uma responsabilidade, transmitir a vocês plenamente, integralmente a sua palavra. O mistério, verso 26, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Bom, Paulo então está dizendo que a palavra de Deus, o verbo encarnado de Deus é Jesus. E a pergunta que a gente faz é: por que Paulo diz que Jesus é o mistério de Deus? Que antes esteve escondido, esteve oculto, mas que agora foi revelado. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele simplesmente está dizendo que Jesus estava presente em toda a mensagem do Antigo Testamento. Que ele foi anunciado no passado por meio de tipos, figuras, símbolos, instituições. Que o cordeiro que era sacrificado no tabernáculo para o perdão do pecado do povo era um apontamento do Cordeiro de Deus que viria e tiraria em definitivo o pecado do mundo. Que o ministério do sacerdote, que de tempos em tempos entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício em favor do povo, para perdão dos pecados do povo, e clamava a Deus em favor do povo, Jesus é o sumo sacerdote que adentrou em definitivo ao Santo dos Santos e ofereceu a oferta definitiva para o perdão dos pecados do seu povo, de modo que quem está em Cristo não precisa mais sacrificar animais como justificativa do pecado, porque Jesus é o Supremo Senhor que entregou a si mesmo para o perdão dos pecados. Os profetas pregavam sobre Cristo, sobre o Messias que viria. Cada rei que governou sobre Israel deveria refletir o reinado de Deus, que encontra a sua expressão plena e concreta em Cristo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então Jesus é o mistério que antes esteve oculto aos olhos, mas que agora foi revelado a todos. No momento em que ele encarna, no momento em que Deus assume uma figura humana, ocorre a revelação desse mistério. E o mais glorioso, Cristo em vocês, diz Paulo aos gentios. Cristo em vocês, diz Paulo e diz a Bíblia a nós hoje, lhes deu esperança da glória. Queridos, o que era impossível ao pecador fazer, e o que não fazia sentido algum para a exclusivista mentalidade judaica, foi realizado por Jesus. A glória eterna pode ser a alegre esperança de todo redimido em Cristo. Não importa quem ele tenha sido, não importa o que ele tenha feito, desde que ele tenha rendido o seu coração ao Evangelho de Jesus. Quem ouviu o Evangelho de Cristo e se rendeu ao Evangelho de Cristo tem a esperança da glória eterna. Cristo em vocês, vocês se tornando a habitação de Cristo, justamente vocês com as suas incoerências, pecados, idiosincrasias, a habitação de Cristo. Deus veio tabernacular, habitar em vocês através de Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória, a esperança da glória eterna. Nós o proclamamos, verso 28 e verso 29, os últimos que lemos. E depois dessa exposição a gente vai para algumas breves aplicações. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.
Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Paulo está dando aqui para nós uma espécie de manual de como deve ser feita a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho deve instruir, advertir e ensinar. Proclamar o Evangelho é instruir com sabedoria, com entendimento. É advertir com urgência e com amor. Queridos, às vezes a pior sensação de um pregador é a de não conseguir ou ter a sensação de que não consegue transmitir o calor que há dentro do peito enquanto ele fala algumas verdades para dentro do seu peito que ouve. Às vezes o grande desafio de um pregador é entender que por mais que ele se esforce sobre o texto, por mais que ele se esforce em apresentar fielmente a palavra de Deus, há algumas muralhas dentro do seu coração que só podem ser quebradas pela obra do Espírito Santo. Urgência e amor. Todos os dias, e você que caminha aqui há algum tempo já me ouviu falar sobre isso, todos os dias eu oro com a minha esposa. A gente não abre mão disso, de diariamente orar juntos. Ontem Deus me concedeu um privilégio. Ontem eu testemunhei de algo que eu nunca mais vou esquecer. E posso falar porque minha esposa nem está aqui agora. Está lá em cima, cuidando dos nossos filhos e dos seus filhos. Orando juntos, ela começou a chorar. Orando dizendo: Senhor, o Senhor nos trouxe para esse lugar. O Senhor nos trouxe aqui para plantar uma igreja que o Senhor nos chamou para plantar. E muitas vezes nós nos deparamos com uma mornidão e uma frieza espiritual, mesmo na vida de gente que nós amamos. Senhor, aviva a sua igreja. Senhor, aviva a sua igreja, porque, queridos, se você não for despertado pelo Espírito Santo para a urgência do fato de que Jesus está voltando, que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e para que a sua vida não seja uma vida de arrependimento por dizer: meu Deus, quanta banalidade e frivolidade eu devotei a minha vida enquanto o Senhor me chamava para um relacionamento próximo contigo, enquanto o Senhor tinha verdadeira vida para mim, verdadeira alegria para mim, verdadeira paz para mim. Quanto tempo perdido, agora estou aqui diante de ti. Sabe, queridos, só o Espírito pode avivar teu coração, mas a tarefa da pregação é advertir com urgência e com amor. E também Paulo diz sobre ensinar com diligência. E qual é o alvo desse trabalho? Ele fala: apresentar todo homem perfeito em Cristo. Mais uma vez, Paulo usa a linguagem escatológica aqui. Ou seja, naquele último dia, diante do santo e justo Deus, que os crentes em Cristo sejam apresentados maduros, desenvolvidos, completos. Imagina que você matricula o seu filho na escola, e aí você escolhe uma escola boa, e você sabe que uma escola boa é uma escola cara, e aí você coloca ali o seu filho, você não tem nenhum laudo sobre o seu filho de qualquer dificuldade de aprendizado, mas passa um ano, passa outro ano, passa o terceiro ano, seu filho não evolui, seu filho não aprende. Era para estar fazendo equação de segundo grau e ele está com dificuldade em soma e subtração. E você desesperado, desesperada. A escola querendo convidar o seu filho a se retirar do colégio, porque ele é um mau testemunho da performance do desempenho daquela escola. Não é estranho? Por que ele não desenvolve? Eu vi Daniel e Júlia chegando com a Aurora no colo. Outro dia eu batizei a Aurora. Outro dia a Aurora nasceu. Aí Júlia fala para mim: nada, está engatinhando e está querendo engatinhar com uma perna e com a outra botar o pé. E a gente fala: como avança? Mas não é normal? Ela tem que crescer. Ela vai começar a falar. Ela vai correr. Ela vai estudar. Ela vai se desenvolver. Ela vai, se Deus permitir, mais longe que os pais foram. Esse é o legado de um pai e de uma mãe. Imagina se fosse o contrário.
se passados 15 anos a Aurora continuasse no colo de Júlia e Daniel? Sabe o que Paulo está dizendo? Que naquele grande dia é o ofício de quem prega e proclama o Evangelho se certificar de que poderá apresentar diante de Deus as pessoas que ouviram o Evangelho através dos seus lábios, desenvolvidas espiritualmente, maduras em Cristo, gente que cresceu. Não esqueça de Paulo escrevendo aos Coríntios dizendo: quando estive entre vocês, não vos pude dar alimento sólido, mas leite lhes dei de beber. Vocês não podiam suportar o que era sólido, porque vocês são imaturos. Paulo disse. Nós precisamos de maturidade, queridos. E essa maturidade cristã só pode ser alcançada pela exposição do coração ao Evangelho, que nos lança numa busca por conhecer e aplicar a palavra de Deus cada vez mais. Agora, de verdade, eu vou concluir com as nossas aplicações. São 5. Se você está com pressa, ora aí, seja paciente, mas não se distraia. Isso é bem importante. Isso aqui tem a ver com o que você faz com tudo que foi dito. Primeiro, a salvação evidencia a força da graça do Deus que transforma inimigos em filhos. A salvação que você recebeu evidencia a força da graça de um Deus que é capaz de transformar inimigos dele em filhos dele. Se Deus entregou o seu único filho amado para morrer no seu lugar e assim tornar você um filho de Deus, uma filha de Deus, isso significa que Deus ama a você numa medida que você jamais pensou ser possível. E esse deveria ser o fundamento da sua identidade. Mais do que a sua formação profissional, mais do que o seu sobrenome, mais do que a quantidade de dinheiro que você conseguiu juntar ou perder até aqui em sua vida, mais do que os seus amigos dizem a seu respeito. O que deveria definir a sua identidade acima de todas as coisas, se você é um cristão, é que você é um pecador que foi alcançado pela graça de Deus, redimido em Cristo e transformado num filho de Deus. E se Deus abriu mão do único filho dele para fazer de você um filho, não há amor por você maior do que o amor de Deus. Ninguém amará mais a você do que Deus te ama. Ninguém pode ter um projeto de felicidade melhor para você do que Deus, porque Ele fez tudo para te tornar uma filha, para te tornar um filho. Segunda aplicação: se Jesus nos apresentará naquele último dia, santos e inculpáveis diante de Deus, nós precisamos entender que essa obra santificadora, ela já começou e ela está em curso. A conversão, queridos, não é apenas uma experiência da mente, ela também opera uma troca de afetos, porque eu passo a entender com todo o meu ser que a espécie de vida que Deus pede de mim é razoável, é legítimo que Deus peça o que me pede, é legítimo que Deus diga que a minha vida deve refletir a vida dele. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Não é isso que ele diz ao seu povo? Mas Deus, eu não consigo ser santo como você é. Deus não está pedindo de você perfeição, porque se Ele estivesse pedindo perfeição, eu estaria descredenciado para falar essas palavras aqui à sua frente, porque eu estou longe dessa perfeição. Mas Deus está pedindo de nós coerência. Se nós o conhecemos, se nós entendemos o valor da obra de Cristo, nós não podemos banalizar esse negócio. Terceiro, lute fortemente contra as falsificações do Evangelho, que se multiplicam velozmente em nosso tempo. Queridos, tenha zelo pelo Evangelho. A Bíblia diz que Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Um falso evangelho rouba a glória de Cristo. Um falso evangelho desvia as pessoas do caminho de Deus. Um falso evangelho coloca você num lugar muito perigoso quanto à sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus, onde Deus se torna uma espécie de servidor seu, dos seus desejos, dos seus caprichos, das suas vontades. Deus é um realizador mágico dos seus quereres. Não é isso. Deus tem um projeto de vida feliz para nós, sim. Eu não conheço ninguém
ninguém que tenha se dedicado com todo o coração a viver com Deus e para a glória de Deus que tenha dito, apesar de ter feito tudo isso, fui mais infeliz. As pessoas mais felizes que eu conheci na vida são as mais santas. As pessoas mais felizes que eu conheci nessa vida são as que mais amaram a Deus. As pessoas que mais constrangeram o meu coração positivamente, dizendo: Deus estar perto dele, estar perto dela é uma inspiração para mim, foram aquelas que não acharam a sua vida digna por si só de grande valor, mas encontraram seu real valor vivendo ao lado de Deus. Lute contra o falso evangelho. A salvação é pela graça, mas ela custou tudo para Deus. Então essa graça não pode ser banalizada por nós, porque a graça que salva também transforma. Deus te ama muito para salvar você exatamente do jeito que você está. Ele não pede de você que você mude para que Ele te ame. Ele revela que te ama, mas Ele te ama tanto que Ele é incapaz de permitir que você permaneça o mesmo, permaneça a mesma. Você vai mudar, mas você não vai mudar porque algum chato colocou para você um código de conduta e comportamento dizendo: agora que você é do clube da fé, você deve viver dessa forma. É assim que você fala, é assim que você veste, é assim que você come, é assim que você trabalha, é assim que você ganha dinheiro, é assim que você gasta dinheiro. Não, o evangelho te muda por dentro, e aí você começa a dizer: Deus, diante de tanto amor, diante de tanta bondade, diante de tanta misericórdia, como o Senhor quer que eu viva? Porque aquilo que o Senhor tem como projeto de vida para mim será de fato a vida mais segura e feliz possível para mim. 4. Ore por boas coisas. E espere, sim, pelo melhor. Não há nada de errado de você orar por coisas boas, ok? Orar por um trabalho melhor, por uma remuneração melhor, por uma casa melhor, por bens que você deseja, por experiências que você julga legítimas. Deus sabe como eu amo viajar e como eu tenho vontade de viajar com a minha esposa para muitos lugares ainda. E eu oro por isso. Oro por isso. Então ore por coisas boas, espere pelo melhor, mas faça de Jesus a sua maior esperança para a vida aqui e para toda a eternidade. Lembre, é Cristo em vocês, a esperança da glória, como Paulo disse. Ter tudo e perder a Cristo é o mesmo que não ter nada. Embora eu peça muitas coisas boas a Deus, eu agradeço a Deus por nem sempre Ele me responder positivamente a todas as coisas, muitas vezes tolas, que eu fui capaz de pedir para Ele. Ah, queridos, se Deus tivesse dito sim para cada pedido de oração que eu fiz, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe quando o não dEle é um sim do seu amor, é um sim de sua graça. Ter tudo e perder a Cristo é o mesmo que não ter nada. Coloque Jesus em primeiro lugar e com Ele você terá todas as demais coisas. Tire Jesus do centro e você perderá tudo, até a você mesmo, até a sua real identidade. Por fim, 5º, se o alvo da vida cristã é sermos apresentados maduros em Cristo naquele dia final, uma pergunta honesta, você não precisa responder. Só no seu coração, não precisa balançar a cabeça afirmativamente, negativamente, nem pedir a palavra, ok? Mas uma pergunta honesta: você tem crescido em semelhança com Cristo? Você tem crescido em sua fé? Talvez os mais antigos aqui lembrem daquela música que nós cantávamos muito para as crianças, e até hoje cantamos para as crianças, para ensinar cristianismo para elas. Quem souber, canta comigo. Leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Simples, né? E a gente diz para os nossos filhos: filho, é importante que você ore e que você leia a Bíblia. Você que tem filho, seus filhos veem você fazendo devocional?
Seus filhos já te viram alguma vez de joelhos orando? Você já teve o constrangimento de ter que responder a pergunta: papai, por que você está de joelho? Por que você está chorando? E ajudar ele a explicar que aquele ato é um ato de reverência seu e aquele seu choro não é um choro de tristeza. Seu filho, sua filha vem você lendo Bíblia. Ou seu filho e sua filha vem você falando de contas, de dinheiro, de coisas. A música é verdadeira, sem oração, sem leitura regular da Bíblia, estudo da mesma. E eu acrescentaria, sem a comunhão cristã, é impossível se tornar maduro em Cristo. E eu te convido a pensar um pouco nas oportunidades que a sua igreja tem te dado, para que você amadureça. Comunhão cristã, ninguém foi chamado para andar sozinho. Um domingo como esse aqui é maravilhoso, mas é muito pouco diante da agenda da nossa vida. É por isso que a igreja tem pequeno grupo, no meio da semana. Ah, Roberto, eu sou muito ocupado. Eu também sou. E abro até a minha casa para ter pequeno grupo. Porque eu sei que eu não apenas levo as pessoas que frequentam um pequeno grupo da minha casa para que elas cresçam, eu cresço com elas. Frequentam a minha casa semanalmente Cris, Max, Mohamed, Carol. A vida deles inspira a minha vida. O amor deles inspira o meu amor por Cristo. E eu cresço. Pessoas com 10 anos de caminhada cristã não conhecem a Bíblia. Pensam que Oséias foi um atacante do Palmeiras no passado e não um profeta do Antigo Testamento. Que Filemon deve ser um tipo de corte do filé mignon, alguma coisa do tipo. Não amadurece, não lê Bíblia. Queridos, uma vez por mês, aos sábados de manhã, nós temos aqui a base. É a nossa escola bíblica mensal em módulos. Tudo preparado com muita dedicação. Quantas vezes você veio? Se você diz que quer crescer. Dia 3 de abril, a gente começa examinando as Escrituras. Se você não conhece a revelação que Deus deu de si mesmo, dizendo que tudo o que você precisa conhecer para amá-lo, viver com Ele e conhecer o propósito de vida maravilhoso que Ele tem para você, já está revelado e já está aqui. O que te impede de, com fome, sede e prioridade, buscar conhecer e amar a esse livro? Eu nunca cometeria essa sandice, nem o conselho dessa igreja me permitiria cometer essa loucura e essa sandice. Mas se ao invés de examinando as Escrituras, no dia 3 de abril, nós começássemos aqui qualquer espécie de culto da prosperidade ou da vitória, ou venha e você vai ouvir Deus dizendo tudo o que você precisa saber, ou venha, como eu ouvi esses dias com muito constrangimento, alguém convidando uma multidão por um vídeo para um culto, dizendo a outro pastor: colega, Deus deu a mim um mistério. As pessoas entram e Deus me dá como um raio-x, eu vejo tudo e eu vou revelar tudo. Venha no dia tal e eu vou contar tudo. E eu sei, queridos, que esse lugar certamente, frequentemente fica muito mais abarrotado do que nós teremos aqui às segundas-feiras. Não importa. O meu compromisso não é encher esse prédio para ele de repente ficar vazio e a gente ter que procurar um outro endereço. Eu acho que isso vai ser uma consequência natural do agir de Deus em nosso meio. Mas o meu compromisso, irmãos, é poder chegar naquele dia dizendo para o Senhor: meu Deus, primeiro, eu tentei muito não perder a minha casa. Eu tentei não ser visto pela minha esposa e pelos meus filhos como um hipócrita, como um moralista. Eu tentei priorizá-los e amá-los e servi-los com teu amor. E, meu Deus, eu tentei, apesar dos meus limites, ensinar a tua palavra ao teu povo, povo que o Senhor colocou ali. Então, meu querido, não diga que você quer crescer,
que você quer maturidade cristã se você é incapaz de dedicar algumas horas da sua semana para ler e estudar a Bíblia, e orar e falar com Deus. Mas se você fizer isso, e de novo eu te encorajo e desafio, experimente por 1 mês disciplinar a sua vida. Deus, 1 mês, eu vou ler a Bíblia todos os dias, e eu vou orar todos os dias, eu vou reservar tempo para orar e para ler a Bíblia. 1 mês. Eu te dou a liberdade, se você fizer isso em 1 mês, por favor, me procure no final dizendo: Roberto, 30 dias eu fiz isso, nada mudou para mim. Não fez sentido e não fez diferença. Eu duvido que você venha a mim dizendo isso, porque o que eu mais tenho visto ao longo dos anos, pessoas que disseram sim para a vida que Deus as chama para viver, sendo levadas a um outro patamar de vida com Deus, a um outro crescimento, a um outro nível de maturidade, e felizes por isso. Felizes por isso. Vamos orar? Senhor, é a Tua palavra, sempre consoladora, sempre desafiadora, mas a todo tempo clara e norteadora para a nossa vida. Te pedimos, Senhor, que o Senhor encha o nosso coração de felicidade por sermos filhos amados de Deus, porque a salvação revela isso. Te pedimos, Senhor amado, que o Senhor nos dê uma vida aplicada e fiel ao verdadeiro Evangelho. Te pedimos, Senhor, que aquilo que é impossível para nós viver e fazer, que o Senhor, por obra do Teu Espírito Santo, realize em nós. Nos dê força, Senhor. Nos dê disposição e ânimo, Senhor. Nos faça vencer as tentações, Senhor, para que possamos nos dedicar a crescer na fé, como o Senhor nos chama, para que não sejamos mais como folhas soltas ao vento, mas homens e mulheres enraizados na graça de Deus e na palavra do Evangelho. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.